Olá, você que acompanha o canal de Piracicaba, começa mais um Giro Cidade Eleições 2022, em que eu recebo aqui a candidata a deputada federal pelo Partido Cidadania, Eliete Nunes. Ela que já foi secretária municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, é enfermeira, é advogada e está aqui para falar sobre quem é Eliete Nunes e quais são as propostas dela enquanto candidata. Antes de mais nada, muito obrigada pela sua presença. Obrigada, Érica, é uma honra muito grande estar aqui com vocês e obrigada pela oportunidade, né? É sempre muito bom a gente poder estar com as pessoas e falar quem somos e o que nos propomos a fazer se eleitos formos, se merecermos a confiança do eleitor. Perfeito. E como a gente sempre começa aqui no nosso Giro Cidade Eleições 2022, eu sempre faço essa pergunta, Eliete, para as pessoas conhecerem os candidatos. Quem é Eliete Nunes? A Eliete Nunes, primeiro, é uma sonhadora, é uma grande sonhadora. Eu acredito que é possível a gente viver, ter o bem comum, né? Vivermos o paraíso aqui na Terra, e eu acho que nós devemos buscar isso. Eu sou cristã, então todos nós que somos cristãos, a gente busca a igualdade, que todos tenham oportunidade. Eu venho de uma família humilde. Eu sou filha de um motorista, o seu João Nunes, né? Ele tem 89 anos, motorista aposentado, da dona Dulce, já falecida, minha mãe. Foram pessoas que me deram muitos exemplos de vida. Então, sou da periferia de São Paulo, nasci lá, mas eu estou aqui há 40 anos. Então, eu sou cidadã piracicabana, porque recebi o título, né, pelo trabalho desenvolvido lá na SMADS. Então, sou muito grata ao povo piracicabano. Sou piracicabana nata, na minha opinião, né? Porque eu amo essa terra, esse povo. E tenho um filho que é nascido aqui. Então, enfim, sou uma pessoa que sou fruto da educação. Apesar da gente vir da periferia, a gente teve oportunidade, meu pai não teve oportunidade de estudar, meu pai e minha mãe, e eles primavam para que a gente estudasse. Eles que falavam assim, não, vocês têm que ser alguém na vida. E mandava a gente para a escola. Aí se não fosse, se perdesse o chinelinho, às vezes a gente tinha que ir de ônibus, perdia o sapatinho, o chinelinho ali, e tinha que dar um jeito para ir para a escola. A minha mãe era bem rígida. E isso fez com que a gente conseguisse formar os 4 filhos. Do meu irmão mais velho, ele chegou a falecer num acidente, mas as 4 meninas se formaram, são 2 advogadas e 2 pedagogas. Então, nós conseguimos fazer essa transição, né? A gente vinha de uma classe social bastante desfavorecida, onde a gente não tinha rede de esgoto, um monte de coisas que a gente vê hoje na periferia. A gente morava na periferia, na Zona Leste. E hoje nós conseguimos, né, sair dessa linha. Nós éramos muito pobres, hoje a gente não é rico, mas a gente vive com dignidade, que é isso que eu busco para a população, que todos nós tenhamos dignidade. E as políticas que fazem isso é a educação e a saúde pública, porque eu tenho essa experiência, e vivia nos hospitais, né, não tinha SUS na época, eu vivia no Hospital São Paulo, na Santa Casa, porque a gente não tinha convênio, essas coisas. E não existia o SUS, que o SUS é de 88. Então eu sei o quanto é importante a saúde pública, porque eu frequentava esses hospitais e eles fizeram com que hoje eu estivesse viva aqui. Pode não parecer, mas eu era uma pessoa muito doente também. Então eu vivia internada, tinha muitos problemas respiratórios, muita pneumonia, e foi a saúde pública que me ajudou. Então, investir em saúde pública, em cuidado pré-natal, cuidar da primeira infância, faz a diferença e transforma a nossa sociedade. É isso que vai trazer dignidade para o nosso povo. Uma coisa que é inegável assim, a gente falar é essa formação, direito e enfermagem. Como que se deu essa formação, Eliete? Então, nós que somos, Eric, a gente que é das classes menos, a gente sempre está estudando para a gente... Eu já sonhava com direito, já era algo que eu sonhava. Mas o curso de direito sempre foi um curso caro. Então eu primeiro... E o público disputado, né? Sim. Mais disputado. E aí eu fiz a escola normal, eu trabalhei como aos 16 anos trabalhava como instrumentadora cirúrgica, sempre trabalhando e estudando, fazendo colegial, trabalhando, né? Estudava à noite, trabalhava durante o dia. E daí o pessoal da equipe falava, se você fizer enfermagem, você vem trabalhar com a gente. E tinha também um apelo da questão da saúde, que era para eu sair de São Paulo, porque minha saúde melhoraria. E prestei direito. Eu prestei direito, minha irmã prestou pedagogia. Entramos as duas. Eu entrei na faculdade de direito, na PUC, no Mackenzie, na FMU na época, mas não tinha condição. Meu pai não poderia pagar
as duas faculdades. Como eu entrei em enfermagem e eu já atuava, falei, vou fazer a faculdade de enfermagem. Fiz uma excelente faculdade, fiz na USP de Ribeirão Preto. Lá formam profissionais de excelência. Trabalhei por 8 anos, fui funcionária pública aqui da prefeitura, fui responsável pela municipalização da saúde. Então, quando começou aquela transição, né, do SUS, que uniu os funcionários do Estado, os funcionários do município e do antigo INAMPS, eu estava no meio desse caldeirão fazendo essa municipalização da saúde. Então, foi um momento muito rico de aprendizagem. Na época nós tínhamos a questão da cólera que estava, né, muito ocorrendo, né, na nossa cidade e no país como um todo, e foi uma experiência muito interessante. Mas daí o sonho sempre voltava. Quando eu tive meu segundo filho, eu falei, eu vou prestar o vestibular. Aí prestei o vestibular na Unimep, entrei, fui lá escondida, prestei, entrei e fui fazer. Fiz a faculdade trabalhando na prefeitura e depois que eu me formei, eu fiz a opção por exercer aquilo que eu acho que é o meu maior dom. Não que eu não seja, eu tenho dom, eu já assumi sala, porque eu fiz um curso normal, já assumi sala de aula, então tenho experiência como professora, depois assumi como enfermeira, e advogar era um sonho que eu perseguia e que eu consegui. Nós que não somos, às vezes, de família, as pessoas que não são de família muito abastada, elas sabem, a gente tem essa trajetória de estar melhorando para conseguir aquilo que a gente quer. E com isso eu me formei, minha irmã se formou, eu consegui fazer minha segunda faculdade, então é por aí. Perfeito. Foi por isso a história. Mas eu amo a enfermagem. Interessante. É algo que assim, é muito nato de mim, mas eu sei que o meu dom é a advocacia. Porque eu gosto das ferramentas que fazem com que a gente lute pelos direitos das pessoas, né? Eu digo que eu luto pelos direitos das pessoas e dos animais. E o direito, ele me dá essa capacidade de postular, né, de advogar, de defender os direitos, fazer ele acontecer. Bacana. A candidata Eliette, ela foi, como eu falei aqui, secretária de Desenvolvimento e Assistência Social, né, da SMADES, antes era SENDES, aí virou SMADES no período, né, no período em que a senhora estava lá, né, e eu acho que essa experiência, em termos recentes, pelo menos, é uma experiência que marca a tua carreira, né? O quanto que isso está sendo representativo nessa candidatura? Foi a indicação, né? O meu partido me indicou, foi o deputado Roberto Moraes e a equipe que me indicaram para assumir o cargo de secretária de Assistência e Desenvolvimento Social no ano de 2013. Foi essa experiência que me lançou oficialmente para a vida pública. Foi uma experiência muito interessante. A secretaria, à época, se chamava Secretaria de Desenvolvimento Social. Aí foi uma sugestão, né, de a gente levar o nome da política que preponderantemente nós executamos, que é a política de assistência social. Então ficou SMADES por conta de ser Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social. Quando assumi a secretaria, a primeira coisa que me chamou muita atenção foi a questão das crianças nos abrigos, né? A gente só tinha abrigo institucional para as crianças, e a questão da criança mexe muito comigo, Eric. É algo que, assim, às vezes eu ficava até sem dormir mesmo, de preocupação, de como que estava a situação dos abrigos. E aí, em 2013, nós já montamos o primeiro modelo alternativo, que foi Família Acolhedora. Que é a família abre as portas da sua casa para receber uma criança que precisa ser afastada da família por decisão judicial e que faz toda a diferença estar numa família, porque daí ela tem a convivência familiar. E a gente priorizava os bebês. E nós precisamos desse modelo de família para termos desenvolvimento pleno. Não que no abrigo não fossem bem cuidados os bebês, eram bem cuidados, mas faltava aquele olho no olho, aquela, sabe, dinâmica de família, e com isso ele tinha menos prejuízo no seu desenvolvimento social. Então foi uma experiência muito exitosa. Logo no ano seguinte, porque esse serviço nós montamos no Dia das Crianças, né? Digo de Nossa Senhora Aparecida, no Dia das 12 Crianças. de outubro. Foi 12 de outubro, foi um marco, o primeiro serviço que para mim era, para a equipe, muito importante. Depois nós passamos a desmontar os abrigos na forma como eles eram. Nós criamos, até o final da gestão, 8 casas lares.
que é um modelo de você ter uma casa normal, com uma dinâmica de casa, com uma educadora residente, e na casa, preferencialmente, grupos de irmãos. Então, às vezes, aquela casa tinha 4, 5 irmãos. Com isso, eles sentem menos o abrigamento, porque eles têm o vínculo, né, familiar presente. E tem a dinâmica de casa, de fazer a comida ali, de você abrir a geladeira, sabe? São coisas que fazem muita diferença para quem não tem. Quando a gente tem, assim, abrir a geladeira, sentar na mesa para fazer a refeição em família, a gente não percebe. Mas quando você não tem, é difícil. E também a questão do pertencimento. Quando eles estão nos grandes abrigos, eles se sentem bastante inferiorizados. Né? Eu moro num abrigo. E lá não. Quando eles estavam na Casa Lar, que eles estavam inseridos na comunidade, né, que eles podiam sair, ir no supermercado, tudo. Quando perguntava para eles onde eles moravam, eles diziam com orgulho, eu moro aqui, nessa casa. Isso fez com que eles melhorassem, inclusive, o desenvolvimento escolar. Então, foi algo que me deu muita alegria. O projeto foi aprovado na Câmara, na época foi bem polêmico, você deve ter lembrar, né, Érica? Sim, me recordo. Mas, graças a Deus, foi aprovado, a Câmara aprovou, e a gente hoje, isso inclusive, é uma realidade. Eu estava cobrindo essa reunião, eu estava cobrindo. Então, você sabe quanto foi, eu estava em casa, escutando no rádio, fiquei bem emocionada, mas, graças a Deus, houve uma sensibilidade dos vereadores, e eles apoiaram a ideia e aprovaram, e a gente conseguiu efetivar. E também foi aprovada a lei tudo de família guardiã, que era um modelo para que as crianças que estão há muito tempo institucionalizadas pudessem ser apadrinhadas, né, no modelo semelhante de família acolhedora, mas este não saiu, a lei não saiu do papel, eu deixei recurso no caixa, mas infelizmente ele não ocorreu. É difícil executar, a política pública não é fácil de executar. E a gente espera que um dia alguém olhe com carinho, porque são políticas que fazem a diferença na vida das crianças. E do idoso, assim, gosto do idoso, quando não sei se você se lembra, mas você já era da Câmara nesse período, eu apanhava muito com a questão de vaga de idoso. Não tinha vaga para idoso carente na cidade. Então, nós arregaçamos as mangas, junto com o Ministério Público, com a equipe, e a gente sentou com os abrigos e nós conseguimos organizar as vagas sociais com decreto, estabelecendo critério e tudo mais. Quando eu saí, sempre tinha de 3 a 5 vagas para as emergências nossas, mas estabelecendo com critério de renda, de residência no município, né, para que a gente pudesse realmente fazer o que o cidadão piracicabano, que ele fosse acolhido. Foi um modelo que nós implantamos em Piracicaba e depois nós conseguimos estender para o Estado, porque eu fui presidente do colegiado e a gente fez várias reuniões com DRADs e a gente foi passando a nossa experiência aqui de Piracicaba exitosa e nós conseguimos fazer com que mais cidades expandissem esse modelo. As vagas são controladas pelo município e com o decreto que a gente deixou à disposição de todos os municípios paulistas. Então a gente tem orgulho de ter caminhado um pouco nisso. Mas também fizemos o Centro Dia do Idoso, viu, Eric? Que para mim, para idoso, é o melhor tipo de acolhimento, é a creche do idoso. Roberto Moraes sempre, desde o primeiro dia, ele falou assim, é a creche do idoso. E realmente é uma creche, para você entender, é a creche do idoso. Que ele passa o dia, ele está fazendo esse serviço, está fazendo 8 anos, um serviço assim de excelência, é para pessoas carentes, mas é um modelo que deve ser expandido, independente do critério social. Outras pessoas, né, mesmo que podem pagar, devem ser acolhidas nesse modelo, porque o idoso fica feliz, né, ele fica ele passa o dia no centro-dia, aí depois ele volta para sua família e fica na sua comunidade. Então isso faz com que ele viva os seus melhores dias de forma feliz. Então eu sou uma pessoa apaixonada pela assistência social. Quando você percebe que a pessoa brilha o olho quando fala de um tema, é porque ela é apaixonada pelo tema e a senhora sempre demonstra isso. Mas já que a gente está falando sobre a questão da assistência social, a gente sabe quanto é custoso, é difícil, tem a questão do financiamento disso, né? A senhora estava falando aqui para mim nos bastidores sobre uma PEC que existe em tramitação já na Câmara dos Deputados, para a questão desse financiamento, como que está isso daí, né? A senhora deve estar acompanhando, e acredito que isso faz parte aí das propostas
que a senhora tem apresentado enquanto candidata. Nós lutamos, eu luto, né? Uma vez eleita, eu luto por um SUAS forte. Porque gente, SUAS é o Sistema Único de Assistência Social. Isso. Só para... Existe o SUS, que é o de saúde, e de assistência social seria o SUAS. Isso, eu luto para que os dois sejam fortes, tanto o SUS como o SUAS, que é o SUS, Sistema Único de Saúde, e o SUAS, Sistema Único de Assistência Social. Essa PEC, salvo engano, é 383, é de 2017. Acompanhei, à época, por representar São Paulo como presidente do Colegiado Estadual dos Gestores Municipais de Assistência Social, acompanhei a apresentação da PEC, acompanhei a sua tramitação, e nós estamos até hoje esperando que essa PEC seja aprovada, que ela garanta esse 1%, né, do orçamento da União para financiar a assistência social. A gente olha perto de saúde, educação, o valor é pequeno, mas é muito importante para essa política, porque hoje ela não tem nada. Todo ano ela está com o pires na mão, tentando garantir esse orçamento para executar. Então, nós precisamos, uma vez eleito, estaremos junto com o deputado, os outros demais deputados, lutaremos para que essa PEC seja aprovada, porque ela é fundamental para que o Sistema Único de Assistência Social ele seja realmente... Ele é importantíssimo, né? Mas que ele ocorra, né? Porque, infelizmente, a gente está vendo uma situação que a falta de recurso, o pessoal sempre buscando esses recursos, né? Não é uma situação de hoje, tá? Eu quero dizer que desde que eu assumi a secretaria, desde 2013, que a assistência social vem sofrendo essa perda de recursos. Ora está no orçamento e não é pago, ora não está no orçamento e a gente precisa correr para buscar, recorrer aos deputados por emenda, sempre lutando para que esse orçamento seja recomposto, porque os serviços precisam ser financiados, o SUAS, o Sistema Único de Assistência Social, ele precisa do cofinanciamento, são das 3 esferas financiarem esse serviço para que a população tenha acesso, né, aos serviços fundamentais, tenha acesso ao CRAS, Centro de Referência de Assistência Social, o Centro de Referência Especializado de Assistência Social. Uma demanda importantíssima que a gente teve, que é da questão da mulher, as crianças, quando as crianças eram acolhidas por violação de direito, nós e a equipe percebemos que a mulher, ela também era vítima de violência. E daí nós implantamos, com base nas conferências, tanto da assistência social quanto na conferência da mulher, nós montamos o Centro de Referência de Atendimento à Mulher, o CRAM. Esse serviço foi montado, só me engano, em 2015 nós montamos. E em 2017 também a reivindicação era grande de que tivesse mais serviços voltados para a mulher. Em 2017 nós fizemos um chamamento público e fizemos uma parceria para abrigar essa mulher e suas crianças até que o juiz efetivasse uma medida protetiva a essa mulher. Então tem muito serviço a ser executado, a assistência social ela sempre busca proteger essas vulnerabilidades, né, cessar essas vulnerabilidades, e é uma política importantíssima, que eu luto pela ampliação, né, principalmente dos abrigos para as mulheres, né, a questão da gente trazer pelo menos um abrigo para a região nossa, a região metropolitana de Piracicaba, para poder proteger as mulheres, porque no momento em que cessa essa relação abusiva, às vezes ela não tem para onde ir. É lógico que preferencialmente a família deve acolher essa mulher, mas às vezes ela não tem como ser acolhida por sua família. E o poder público faz um papel importantíssimo de proteger essa mulher, porque você sabe que a questão do feminicídio é algo ainda preocupante. Nós temos 3 feminicídios todo dia, né, no nosso país, porque ainda é preciso educar o homem, né, e a mulher. Acho que a educação começa na família, também na escola, para que nós somos todos iguais e todos sujeitos de direito, e que a violência não deve fazer parte de nenhuma relação abusiva. Então nós precisamos ainda trabalhar de educação para que isso se cesse e todos possamos nos enxergar de forma igual. Perfeito. Infelizmente, nosso tempo está quase terminando, mas eu acho importante a gente tratar um pouco mais a questão da assistência social, que é a sua área, né? Já falou da questão do financiamento, que eu acho que
para quem é gestor, ele precisa ter a previsão, né? Não tem como você gerir qualquer que seja, né, a coisa sem saber que recurso você vai ter. Então acho que isso é muito importante. Mas como você vê hoje, né, na condição que está o Brasil, pelos números, né, que são números nacionais aí, de 33 milhões de pessoas passando fome, mais de 100 milhões de pessoas com insegurança alimentar. Como que a senhora enxerga esse tema em âmbito nacional, já que a disputa que a senhora faz é para a Câmara dos Deputados? Olha, infelizmente nós voltamos ao mapa da fome, né? Infelizmente. São 4,2% da população que está em extrema pobreza mesmo, e é preciso ter recursos. Sou a favor dos programas de transferência de renda, não há como. Não defendo nesse momento a gente diminuir impostos, e sim otimizar os recursos que nós temos para investirmos nas políticas sociais. Precisamos investir pesado na primeira infância, que é ela que faz a diferença, né? Você só consegue a formação, né? Mudar essa realidade a longo prazo investindo na primeira infância, tendo creches em período integral. A educação é algo... educação, saúde e assistência social são políticas que andam de mãos dadas. Não tem como, né, desvincular uma da outra. E uma das propostas que eu tenho na área de saúde é lutar pela política de saúde mental, efetivá-la. Infelizmente, ela não está ocorrendo. Você pode buscar as pessoas reclamam, eu estou na rua, as pessoas reclamam, não tem psiquiatra, não está tendo atendimento, e elas precisam às vezes, dos medicamentos, do atendimento, e isso não está acontecendo. E quando você não tem uma política de saúde mental, você acaba tendo a desestruturação das famílias, as pessoas acabam não conseguindo sair das drogas, ou acabam entrando nas drogas por conta disso, aumenta a população de rua, aumenta o número de suicídios, né? Nós estamos no mês de setembro, que é um mês de conscientização dessa questão do suicídio. Em relação à educação, eu penso muito na pessoa com deficiência, porque a assistência social é uma das bandeiras da assistência social, a inclusão da pessoa com deficiência. Então, uma das propostas é viabilizar, otimizar esses recursos, né? A gente precisa remanejar para as áreas prioritárias. A gente precisa fazer com que o dinheiro seja investido naquilo que realmente muda a vida das pessoas e que é importante para a população. E você ter, por exemplo, uma das propostas da educação, além da gente estar investindo em capacitação, na valorização desses profissionais, mas tem da gente ter um profissional de apoio para a inclusão da pessoa com deficiência, né? O professor às vezes tem uma sala de aula, né? E o ideal seria que fossem 25 alunos, e a gente sabe que às vezes esse número extrapola, e você ter uma pessoa com deficiência, é preciso ter um profissional que dê esse suporte, porque a inclusão se faz dentro do cotidiano, né? Porque daí as pessoas vão enxergar o deficiente como um ser humano, porque todos nós temos algum tipo de deficiência, né? Às vezes a gente não enxerga a nossa deficiência, mas todos nós temos alguma limitação. E é importante a gente conviver com essas diferenças. E isso faz com que a nossa sociedade ela se transforme e que aí sim todos consigamos olhar um para o outro como sendo sujeitos de direito, pessoas iguais e irmãos, né? Não tem como desvincular a minha fé do que eu acredito. É por isso que eu digo para você que eu sou sonhadora. Sou mesmo muito sonhadora, porque eu acredito que é possível construir um país, um nosso estado próspero. O lema da minha campanha é Juntos pela Nossa Prosperidade, porque eu acredito que nós podemos todos prosperar juntos, de mãos dadas, construir um estado de São Paulo melhor, né? A nossa região melhorar a nossa região metropolitana, melhorar o nosso estado e o nosso Brasil. É por isso que eu sonho e que espero ser digna da confiança do povo de Piracicaba e da região metropolitana de me levar até a Câmara Federal para que eu possa realizar esse sonho de lutar pelo nosso povo. Perfeito, Eliette. Muito obrigado mais uma vez. Como eu sempre deixo aqui, agora os 15 segundos finais para você pedir o seu voto, né, como todo candidato está fazendo nesse momento. Bom, eu peço a você, eleitor, você que está me ouvindo,
Com todo respeito, eu peço que você olhe com carinho as minhas propostas e que você, no dia 2 de outubro, vote para deputada federal Eliete Nunes, número 2322. Juntos pela nossa prosperidade. Eliete, mais uma vez, muito obrigado e como eu sempre desejo a todos os candidatos, muita saúde para você nessa disputa aí. Eu agradeço você que acompanha aqui o Giro Cidade, eleições 2022. Obrigado pela sua companhia e até a próxima.